acho que você vai ter que tirar o som. Boa noite, boa noite. Eu não te escuto não, Elza. Tô escutando música. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Tudo ok? Boa Estamos aqui passando o noite. som. Alô, boa noite. Tudo bem? Estão ouvindo? Pessoal do YouTube, Ouvindo? fala com a Vocês estão gente aí? aqui. Vocês estão... Oi, Dani. Pessoal Vocês estão aqui ouvindo a tudo? gente bem? Fala aí Tudo com a gente. tranquilo? E vocês, meninas, como é que tá aí? O microfone? Tudo bem. Aqui no nosso Vocês podcast. estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Ok. Hoje na nossa sexta live, nosso podcast live aqui pela Rádio Rally, agosto 21 de 2024. Esse dia maravilhoso, estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês o Papo de Empreendedoras. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é a sua mentora em educação financeira, Elza Madeira. Eu sou palestrante, mentora e autora e escritora do livro A Árvore da Prosperidade, onde eu trago para você uma finanças descomplicada para que você possa ter as suas finanças organizadas e produtivas. E também aqui junto comigo é sempre a minha parceira, aqui na minha direita, Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal da Rádio Rally. Sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu que sou Aline Filó, muito prazer. Dona da Filó Manda Pra Mim, uma empresa de envio de mercadorias e assessoria em compras aqui nos Estados Unidos. Eu faço envio de produtos para o Brasil e também sou especialista em negócios. Então, eu sou mentora em negócios para mulheres. Então, se você é uma mulher que você quer alavancar os seus negócios no físico, no digital, conte comigo que eu posso te ajudar. São mais de 25 anos nessa vida de empresária. Então, a gente pode seguir aí de mãos juntas, com estratégias e fazendo o seu empreendimento dar certo. Afinal de contas, aqui é papo de empreendedora. É isso aí. E agora temos aqui também a nossa parceira de sempre aqui na minha esquerda. Sejam todos muito bem-vindos. E boa noite, Helena. Como é que você tá hoje? Boa noite, Elza. Boa noite, Aline. Boa noite, ouvintes da Rádio Rally e nosso público do YouTube. Aqui é Helena Castro, da Carioca Life, a sua boutique de roupas de praia e resort, especialmente para você, mulher linda, maravilhosa, empreendedora. Com certeza. Boa noite, meninas. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Hoje o assunto, vai ser um assunto muito interessante. Vamos passar muito conhecimento para vocês. Vamos falar daquele Que não foi só o maior comunicador, mas o maior empreendedor, visionário, inovador. A gente poderia listar aqui rapidamente umas 20 qualidades dele, né? Com certeza. No mínimo. Eu acho que o pessoal aqui deve estar imaginando de quem que nós Eu já vamos dei falar um hoje, né, spoiler, pessoal? eu já dei um E aí, spoiler o que lá no vocês meu- acham? Vocês que estão aí na rádio nos ouvindo, estão aqui no YouTube, o que vocês acham que vai ser o nosso assunto dessa noite? Comentem aqui para nós, vamos falar dessa pessoa incrível que revolucionou o mundo aí do empreendedorismo, como a Aline falou, o mundo do rádio, Da televisão, comunicação. da televisão. Quem me segue no Instagram já dei um spoilerzinho hoje de dia falando sobre Ah, não, rádio. aí não vale. Você sabe que ele até entrou pro livro dos recordes? Sério? É. Eu estava fazendo minhas pesquisas e vi que ele entrou pro livro dos recordes como o apresentador, que ficou mais tempo fazendo programas em um dia. Ele chegava a ficar 5 horas direto, sem sair do palco, fazendo os Incrível. programas de domingo. E Isso ele entrou com acontece. esse recorde como o maior, como se fosse o maior apresentador, que Sim. ficou do mundo. Então ele entrou para os Guinness, Incrível. o livro dos recordes.
Então, por que a gente escolheu, pode falar já de quem a gente vai falar? Já falaram, Já a Dani aqui já falaram, falou, ó, Dani, Silvio Silvio Santos, a Santos, Dani de dupla né? acertou. Exatamente. Qual foi o nosso objetivo aqui de trazer a história do Silvio Santos e os ensinamentos que a gente vai trazer sobre o enfoque de nós três aqui? Como o nosso programa aqui, o nosso podcast é sobre empreendedorismo, a gente aprecia muito pessoas empreendedoras e visionárias e a gente também quer trazer para vocês conteúdos atuais. Uhum. E nada melhor do que a gente falar sobre todos os aprendizados que o Silvio Santos deixou para gente, com o nosso enfoque de mulheres Isso, empreendedoras, exatamente. de mulheres imigrantes. Então, Sim. por isso a gente quis hoje trazer esse tema aqui. E a gente acredita que vai ser muito interessante, assim, porque desde o dia que ele faleceu até agora, eu não escuto ninguém falar nada de ruim dessa pessoa. Não. E eu acho que esse é o maior legado que a gente deixa. Você só ter memórias boas. Assim, a gente não... Porque normalmente, quando a pessoa falece, vem logo Vem logo alguém, o né? podre, alguém. Mas É. ele era assim, ele era... Gente, eu Conta uma só história, ouvi né? Aconteceu isso, e cada história mais linda que a outra, de tantas e tantas pessoas que ele ajudou. Tirando a parte que a gente vai falar aqui sobre empreendedorismo, como ser humano, eu acho Ser que ele humano, foi um né? grande ser humano. Foi. Sim, com Eu cresci, certeza. né, assistindo o Silvio Santos na minha casa, era sagrado. Eu também assistia bastante. Todos os final de domingos, semana, na minha todos os casa domingos, também. né? E eu adoro. E aí, como você falou, vamos estar comentando a respeito dele, cada uma trazendo aqui no seu nicho, né? Sim. No seu segmento. Sim, E sim. claro que eu não poderia deixar de falar aqui a frase dele, maravilhosa. Quem quer dinheiro? Isso tudo tem a ver com você. Aliás, ele deixou um ensinamento para cada uma de nós Gente, aqui. No não seu é? caso, quem quer dinheiro, Quem né, quer Elza? dinheiro, gente? Todo mundo quer dinheiro, né? Mas para isso você tem que também saber se organizar financeiramente para que o dinheiro venha, se multiplique e fique. Sim. Então, para isso vem a organização financeira, vem a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, que eu acho que é isso que o Silvio Santos também sempre trouxe, né? Que sempre foi estar se reinventando, sempre buscando, né? Ele tinha aquela visão desde muito cedo a buscar qual é a dor, qual é o desejo, qual a necessidade das pessoas. E é o que a gente vive até hoje, né? O que eu posso ajudar? O que eu posso ser útil a essa pessoa? Né? Você está desorganizada, você está endividada, você quer multiplicar o seu dinheiro, como que as minhas experiências, os meus ensinamentos pode ajudar a você? E isso é muito interessante. E uma curiosidade, que vocês sabiam que o nome dele não era Silvio Santos? Sei. Sim. Uhum. Muito interessante, né? E ele Sim. escolheu esse nome porque ele queria um nome popular. Aham. Desde sempre ele queria estar conectado com o povo. Isso. E aí eu estava lendo, né, sobre ele que criou o programa de auditório. Isso não existia. Vocês sabem Uhum. como que surgiu isso? Vocês viram alguma Foi do matéria? circo? Foi do Baú da Felicidade? Não. Ele vendia canetas num camelô Uhum. e ele vendia também na barca. Ele fazia travessia Isso. da balsa. Essa história E foi aí, maravilhosa. Ele fazendo travessia na balsa e falando quem quer caneta, vendendo os produtos dele, aquilo nada mais era que o quê? Um auditório. Ele tinha pessoas assistindo ele vender. Uhum. Então daí veio a ideia dele criar um programa onde ele tivesse pessoas, porque ele não queria estar sozinho. Exatamente. Entendi. O Eu programa com ouvi auditório. também, pesquisando, que nesse mesmo trabalho aí, porque ele usava a barca para ir Sim. até Niterói, né, onde Isso. ele trabalhava, e era uma coisa muito monótona. Então ele já trabalhava no rádio. E Sim. ele teve a ideia de quê? Trazer a música para dentro da barca, para animar enquanto as pessoas faziam aquele trajetório, né, trabalho, casa, essa coisa toda. E nisso as pessoas, os donos das barcas, começaram também a ter ideias. Onde surgiu o que você está falando, o bingo, surgiu o negócio, a caneta. Então eles fizeram aquelas promoções. Você compra um refrigerante e você ganha uma cartela. Uhum. E dessa cartela você ganha os prêmios, que era jarra, coisas assim. E isso é muito interessante, porque daí o que passou? A Antártica começou a ter o olho em cima do Silvio Santos. Uhum. Então, na parte do empreendedorismo, né, Filó? E você sabe muito bem disso, o que buscar a necessidade de um cliente, né? Sim, e eu estava vendo, essa semana mesmo, antes dessa história do Silvio Santos, eu fiz um post lá no meu perfil falando sobre os valores da sua empresa, que
eu acredito, e isso é uma coisa que eu implemento para as minhas empresas, você tem que ter valores não negociáveis na sua empresa, que tenham ligados ao seu valor. Se você é uma pessoa que você não gosta de atrasos, então escreva, estabeleça. Todos os funcionários que entraram na minha empresa e até hoje quem trabalha comigo já sabe quais são os meus valores e o que eu dou importância ou não. E coincidentemente, depois que o Silvio faleceu, uma das pessoas que tiveram no SBT postou uma foto. Ele pegou uma parede inteira do SBT e colocou nossos valores. E ali ele colocou tudo que era inegociável dele. No final ele assinou um abraço, Silvio Santos, e um dos últimos valores dele era: os jornalistas e a imprensa têm que levar para o povo as notícias, não informam de tristeza, sempre colocando alegria. Que maravilha. Porque isso era muito dele, né? Então, não importa, lógico que as notícias trágicas o SBT também dava, mas de uma forma alegre. E eu acho que eu acho que ele descobriu, ele conhecia tão bem o público dele, e ele queria transmitir a felicidade. É essa história de levar música para barca, para falar a essência, né? A essência dele, porque primeiro que quando você faz o seu trabalho, né? Quando você faz aquilo que você ama com felicidade, com uma mente mais positiva, até as notícias ruins, os momentos difíceis ficam mais leves, né? Ficam mais leves. A questão é a leveza. É leveza. Então, assim, é o que eu costumo fazer, é que eu sou muito brincalhona, né? Vocês sabem, me conhecem, eu sou muito extrovertida, mas às vezes a minha forma de levar uma notícia mais pesada, é a minha forma extrovertida. Então, querendo ou não, a gente cativa mais as pessoas. E o Silvio tinha isso. Ele tinha o poder do carisma. O poder do carisma. Ele era muito carismático. Muito carismático, não só, você via, não só com o público, mas também com as pessoas que trabalhavam com ele. Você percebia aqueles ajudantes de palco. Eu assisti umas entrevistas essa semana, que as pessoas, assim, ele ficou meu amigo. Aquela Flor, que eu acho que era aquela mulher loura que ajudava ele, que ele falou, vem aqui, ela levava as coisas no palco. Ela falou, ele foi um pai para mim, um professor. Então, assim, nós já falamos aqui de comunicador, professor, porque realmente ele ensinou muitas pessoas. Rodrigo Faro, né? Gente, o filho da Hebe deu uma entrevista, eu estava vendo. A Hebe saiu do SBT logo no final da carreira dela e ela descobriu que ela estava doente numa outra emissora. Então, eles já sabiam, a família, o Silvio, que ela já estava com os diazinhos dela contado. E ele recontratou ela. Uau. Recontratou pagando o salário, que ela nunca chegou a fazer nenhum mais programa de televisão, porque ela realmente estava muito debilitada. E ela finalizou a carreira dela onde ela não gostaria de ter saído. E ele fez questão de pagar tudo, mesmo sabendo... Isso é o lado humano, né? Você o lado humano, e você vê que quanto mais ele fazia, mais multiplicava para ele. Então, isso aí é a mentalidade de abundância. O Silvio, ele tinha uma mentalidade zero de escassez. E se a gente for parar, muita gente pode pensar, ok, mas ele era milionário, mas e lá atrás? Ah, sim, gente. Ele não chegou onde ele chegou à toa. Histórica, ele não tinha esse dinheiro. Ele construiu isso, com tudo isso através da mentalidade dele. Dele perceber que ele era uma pessoa carismática. E o carisma, para quem quer fazer venda, o carisma já é meio passo, porque faz a conexão sua com as pessoas. Então, eu tô engraçado aqui que cada uma de nós aqui dá um enfoque. O meu é na venda, no empreendedorismo, e ele usava o carisma dele para poder vender. Pelo conhecimento que ele tinha no público dele, sempre levando o que o público queria. Alegria. Gente, meus domingos eram felizes. Sim, sim. O dia inteiro vendo o Silvio Santos. A gente ria, vários eu ia programas. dormir mais leve. E assim, acabava um programa dele, começava o outro, e era programação de domingo inteiro. Entrou nos recordes, no livro dos recordes, por isso. E tinha um programa para todas as idades. Todas as idades. Para todos os gostos. Até isso ele conseguiu enxergar e ver a necessidade, porque não era um programa só, né? Era qualquer tipo de pessoa do nível social, educacional. Ele sabia, ele trazia um programa para aquela pessoa. E eu lembro quando começou os programas até para crianças, né? No programa com o Silvio Santos, e muitos artistas famosos
cresceram ali, né? E se desenvolveram. Então isso é maravilhoso, todo esse ensinamento que nós estamos trazendo. E a gente quer ouvir de vocês aí que estão aí nos ouvindo no YouTube, qual o ensinamento, qual a mensagem, como que foi, o Silvio Santos participou da sua vida? A gente quer saber, ou você não é dessa época. Ou você não é dessa fala isso, por favor. Outra coisa que eu percebi pro lado da venda também, ele criava um ambiente, uma experiência tão memorável, tão maravilhosa para as pessoas que estavam ali no auditório. Isso eu me lembro daquela época. Então ele transformava aquilo numa coisa mágica. Então todo mundo queria ir ali. Primeiro porque voava dinheiro, dava dinheiro e tudo. Então ele pensava em detalhes. Porque assim, mesmo sem dar dinheiro nenhum, quem não ia querer estar ali assistindo o Silvio Santos? Mas aquilo ele queria continuar agregando coisas para as pessoas. Então, é você sempre inovar. Gente, eu comecei a pensar sobre inovação, eu que falo muito sobre isso, né? E bato nessa tecla. Ele foi o rei da inovação. Ele fazia tudo com intenção. Exato. Né? Tudo com intenção. Mas essa é a vida do empreendedor. Né? Exatamente. Então, as pessoas podem até falar assim, mas ele fazia isso, olha quantos milhões que ele fez. Sim, todo mundo precisa de dinheiro. Dinheiro é essencial na sua vida. Eu digo como o dinheiro é como o ar. Se você fala que dinheiro não é importante, então fica sem respirar. Vamos ver quantos segundos você consegue, quantos minutos. Assim é o dinheiro. Para tudo você precisa do dinheiro. Só que depende da forma com que você vai usar o dinheiro na sua vida. E assim foi o Silvio Santos. Ele fez o que ele fez com propósito, né? Com isso veio a fortuna dele, mas também veio as alegrias, veio os ensinamentos. Sim. Então nós não podemos deixar isso para trás. Tudo que nós fazemos, independente do nosso trabalho, faz com amor, faz com dedicação. E isso, como falamos, o dinheiro, ele é o resultado. Vem o retorno. Então, esse é o retorno. Então, não importa o que você faça, procure, né, a sua função, procure naquilo que você é bom, que você ama, que você deseja fazer, que você faça, assim como a Helena falou aqui, que chegou a bater o recorde, né, de horas e horas e horas no ar, só amando uma profissão para você conseguir fazer isso. Né? E o resultado é isso, é o reconhecimento. É o dinheiro, é a fama e é o legado. Gente, não foi do dia para a noite. As pessoas têm muito problema de querer resultado imediato. Então, eu tô há 2 meses investindo em alguma coisa, ou eu tô há 2 meses fazendo post de alguma coisa, eu tô há 2 meses num trabalho novo e meu resultado não vem. É um processo. Você precisa ter a constância, o foco, a resiliência, que eu anotei aqui como uma das características também. E imagina, tantos e tantos anos, o quanto ele teve que ser resiliente. As coisas para ele começaram de baixo também. Sim, desde o início, né? Eu acho que ele é muito inspirador. Para nós que somos empreendedoras, a gente se inspirar nos momentos de dificuldade, porque você imagina o tanto de dificuldade que ele já teve no início. E ele seguiu. E eu confesso que eu procurei, viu? Eu procurei, se algum de vocês encontrarem algum desses momentos, até vocês estão aqui nos ouvindo no canal do YouTube ou na rádio, eu procurei alguns momentos dele de dificuldade, e para saber como que ele reagia nesses momentos. Olha, eu vou te falar a verdade é assim, antes dele montar o SBT, ele passou não foi dificuldade, mas ele passou por aquele momento que todos nós empresários passamos, que as coisas vão mudar. E agora? Porque antes ele era funcionário de uma emissora, né? Sim. Então, essa emissora foi comprada, então ele passou, e aí o que ele já estava acostumado a fazer, a levar de uma forma, eles iam mudar completamente. Então ele falou assim, bom, quando que eu resolvi ser dono de emissora de TV? Quando a emissora de TV que eu trabalhava não me quis mais. Eu poderia continuar lá fazendo o que eles quisessem que eu fizesse. Sim. Mas eu resolvi montar a minha emissora para fazer do meu jeito. Começou do zero. Começou do zero. Então, assim, é esse momento que eu tô falando. Ali, ele era um funcionário, ele era um locutor. Com um salário garantido, todos um salário os meses, garantido, a estabilidade. A estabilidade, né? Exato. Então, a segurança financeira, porque o empreendedor não tem isso. E deu o passo. Exato. Né? Então, exatamente, sem saber se ia dar certo ou não. E olha só, o SBT, em vários programas,
ele consegue passar a emissora que, né, que é Sim. mais assistida no Brasil. Então, assim, ou seja, ele começou do zero. Eu estava Sendo assistindo dono de também isso. sobre o projeto do Teleton, que era um projeto da América Latina, que ele levou para o Brasil para ajudar as crianças, que depois Uhum. logo a outra emissora inventou também o outro produto, o Aham. outro projeto. É. E uma coisa, gente, eu estava vendo domingo, né, as reportagens sobre ele fez uma parada, não sei se vocês lembram disso, igual a parada que tem aqui no Mad Kingdom, ele levou os personagens da Disney para lá e fez uma parada de carro, uma carreata em São Parada Paulo. é um desfile, né? Um desfile. Uhum. Ele fez um desfile em São Paulo e aí ele misturava a vovó Mafalda, o Bozo com o Mickey e a Minnie, Os personagens do com a SBT, Eliana, né? a Mara Maravilha, ele. Ou Aham. seja, a gente domingo vendo isso na minha casa, minha família toda estava assistindo, as minhas Caramba. filhas falaram assim, ele era o Walt Disney brasileiro. Uau. Ele não cobrou nada, nem um centavo. Ele fez um desfile de carro na rua, ele também tava o Jô Aham. Soares, Sim, sim. todo mundo de graça, só para levar alegria para as pessoas. Ele gastou Que dinheiro maravilha. com isso. Isso é uma super inovação. Aí você vê o que ele oferece. Isso é um Uhum. conteúdo gratuito. Qual era o conteúdo dele? Alegria. Alegria. Sim. Então, quando a gente está falando sobre vendas, lá vou eu falar de vendas de novo, a gente precisa oferecer conteúdo gratuito, coisas gratuitas. No caso dele, era alegria, ele levou alegria e o que ele conquistou? Cada vez mais pessoas admirando ele, vou assistir o canal de televisão Sim, dele, olha que esse sim. cara fez maravilhoso, um monte de criança que jamais poderiam Poderia vir na assistir, Disney Sim. e estava ali vendo Mickey, vendo tudo. Então, a gente tem que pensar sobre isso, sobre você agregar valor na vida das pessoas sem você querer nada em troca, porque vai chegar a sua hora de você, na hora que chegar o seu momento de vender, a pessoa vai querer pagar. Sim, porque vem aí o ensinamento, né? Primeiro Exato, você dá, exato. você dá a sua atenção, você dá a sua experiência, ó, ali, para depois você receber. Exatamente. Então as pessoas já querem o contrário, né? Elas querem já colher o fruto antes de plantar a árvore. Aham. Isso não funciona. Não funciona. Então, isso eu acho que isso são vários ensinamentos. São E vários, olhando gente. pelo lado empreendedor e o lado de quem trabalha com mentorias, que é o nosso caso, as pessoas ficam muito, eu não vou entregar, eu não vou fazer uma live. Eu tenho Uhum. feito live semanal cheia de conteúdo. Se vocês forem olhar o meu Eu assisti Instagram, a sua da semana Sim. passada, foi A ótimo gente- com seu pai. com meu pai, essa semana eu falei sobre estratégia de venda e tô levando, eu quero agregar valor para as pessoas, porque quando alguém me procurar para a minha mentoria, eu não quero que a pessoa venha para mim pelo preço, eu quero que a pessoa venha para mim pelo valor. E eu acho que esse é um grande ensinamento dele também. Exatamente. Porque o cliente que vem para você pelo preço, Helena, vai olhar para você, a primeira coisa que ele vai falar, vai te pedir um desconto no biquíni da Carioca. Uhum. O cliente que vem para você porque já tocou no teu produto, viu a qualidade, Sim, sabe ele, o valor da ele peça, sabe o né? valor. Ele ainda vai olhar e falar assim, nossa, é um valor diferente do mercado, mas eu sei que vale a pena. A pessoa já chega querendo comprar. Mas por quê? Porque ele sabe da diferença que você vai fazer na vida da pessoa. É o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço. Exato. É, ele né? te troca pelo primeiro que chegar com 2 centavos mais barato. Exatamente. Ele acha que fez grande vantagem. Lá no e Filó o- manda pra mim, eu demito vários clientes. Quando começam a falar, pedir desconto, porque fulano faz um frete mais barato, eu falo, então vai, por favor, faça com a outra pessoa, porque eu sei a qualidade do meu serviço. Então, assim, mais um conhecimento, né, para a gente agregar aqui a história, né, que a gente está falando do Silvio, que era, ele passava o conteúdo sem esperar, sem já querer um retorno imediato, E né? no caso dele, o conteúdo dele, a conexão dele nas pessoas, né? Ele queria levar alegria, porque quanto mais as pessoas ficavam felizes, mais audiência ele tinha no programa dele de televisão. No caso dele, ele não vendia nada específico, ele vendia audiência, né? Olha lá, gente, a Fernanda Fernandes, de Jundiaí, São Paulo. Oi, Fernanda! Oi, Fernanda. Ela falou, Silvio Santos, o maior. O meu tio foi na Porta da Esperança. Ih, que legal! Lembra, Ela tá gente? amando o nosso programa. Obrigada, Obrigada, Fernanda. Um beijo Beijo. pra você. Gente, imagina quantas pessoas, quantos brasileiros não têm histórias para contar desses anos Aham. todos de Silvio Santos Gente, na se vocês televisão. estiverem escutando a gente, vamos botar o WhatsApp da rádio aqui? Vocês Vamos, quiserem bota. mandar mensagem no WhatsApp da rádio?
Ou no Deixa eu YouTube, ver né, aqui. também. Aham. Cadê o WhatsApp aqui? Tá embaixo. Elza. Ah, não, Esse aqui, esse 754. Isso, aham. 754 né, gente, que a gente está nos Estados Unidos, 754-274-6361. Ou se vocês quiserem, escrevam pra gente aqui no YouTube. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha infância, eu ficava estressada vendo aquelas crianças. Eu não me lembro o nome desse programa. Quem lembrar, me ajuda Pode aí. falar, eu vou lembrar. Troca sua bicicleta por uma caixinha de fósforo. A criança, igual com esse fone de ouvido que a gente tá, e Ela ficava assim. e eu ficava em casa desesperada. Não. E a criança, sim! Gente, qual era o nome? As crianças entravam numa cabine, lembra? Lembro. E a gente em casa sabiam qual eram as trocas, Sim, a gente né? via, mas Que era desespero. parte de um programa. Ele era um quadro de um De programa. um programa. desses de E qual é a auditório. música? Adorava. Qual é a Qual é a música? Né? Olha, gente, nossa audiência aumentou Ah, é? aqui consideravelmente. Obrigada, Bom, pessoal da obrigada, Rádio pessoal. Rap. Gente, aqui, ó. participem com a gente. Participa. E Nós você que temos- tá a aí gente, na a rádio, gente vamos está chamar esse pessoal pro seguindo aqui. YouTube. Vem Vamos pro pro YouTube, YouTube, pessoal. com nós. Vem Participar, compartilhar faz com a uma festa gente, que nós estamos aqui no YouTube. compartilhe alguma história que você tenha para falar do Silvio Santos ou do SBT. Se você já foi em algum programa, gente, eu queria muito ir nos programas. Até aquele de quer namorar comigo? Sabe por quê, Eu adorava Helena? assistir. Porque você sabia que você saía de lá feliz. Então, o que Exato. ele agregava para nossa vida? Felicidade. O que ele queria em gente. troca? Audiência. Era isso. Mas antes de conseguir audiência, olha quanto ele oferecia gratuitamente, porque era só a gente ligar a televisão. E a gente estava sendo feliz. Gente, Sim, era sim. o dia inteiro. Eu O dia lembro inteiro de até programação. hoje que quando ele parou de fazer os programas, e aí fizeram uma entrevista ou com ele ou com a filha dele, que ele assumiu lá, né, o SBT, ela falou assim, o meu pai não quer que eu tire os desenhos. Os desenhos animados da programação da manhã, eles não vão sair do SBT. Por quê? Porque o programa é o momento para as crianças. As Sim. crianças precisam desse entretenimento saudável, porque os desenhos não tinham... Gente, como eu assisti Chaves. Chaves. Nossa, eu fui eu criada assistindo adolescente, Chaves. Eu também. Então, assim, você vê, ele poderia colocar um programa que de repente ia aumentar a audiência, que Sim. ia, esses programas hoje em dia que tem muito no Brasil, programa de fofoca, Sim. mas ele não tem o horário da fofoca e tem o horário das crianças, Sabe que o que eu são os anotei desenhos, aqui? entendeu? Então, Nisso que você está falando, é porque ele era original. sim. Então, o que eu anotei, ele criou novos modelos dentro do negócio dele e ele saiu do óbvio. Ele não queria copiar. Copiar, Então, exatamente. eu falo muito isso, Ele era gente. inovador, né? Ele era inovador, então ele era original. Aquela originalidade dele, gente, até o final já agora, ele usando aquele microfone colado no peito. Ele poderia estar usando aquele microfonezinho de lapela, o Sim, microfone. não, mas Mas é a aí, marca, né? A marca É, dele. gente, a vamos marca entrar dele. então agora. É o branding. O O Silvio assunto. Santos É o desenvolveu um Silvio branding. Santos marca. né? Marca. É isso que esse que é assunto que eu queria chegar agora. Entendeu? Então, A sua marca. a sua marca. Ele era o Silvio Santos. Eu vi que ele colocava, ele chegava. Porque uma vez eu fui assistir um programa e ele tá com aquela blusa toda florida, né? Para quem não sabe, gente, ele morava aqui na Flórida, né? Nos Estados Unidos. Ele já estava morando aqui há um tempo. Então ele estava sempre com essas roupas floridas, blusa de botão florida, completamente diferente daquele Exato. Silvio que a gente via todo domingo, ou nas entrevistas, ou nos programas. Do produto, Silvio Aquele Santos, é né? o produto Silvio Santos. Com o tempo, ele criou essa marca, Marca. Silvio Santos. O que que era? Ele com aquele cabelo. Topete. Se de repente ele chega sem um topete, você vai falar, ué, tem alguma coisa errada. Ele com aquele microfone que você acabou de falar, Aline. Então, Sempre de ele terno e criou gravata. essa Silvio Santos como marca. Marca. Exatamente. Ele Né? transformou o nome dele, né? Exatamente. Entre essa A persona, né, Silvio Santos. Gente, pensa só, quando ele começou, ninguém falava sobre persona, Sim, sobre sim. branding, sobre nada disso. Mas se a gente parar, hoje existem esses nomes, né, nesse nosso mundo digital, mas ele já tinha isso tudo de Só uma deram o forma. nome para uma coisa que já Exato. existia. Ele criou de uma forma genuína tudo que hoje todo mundo fala, arquétipo,
né? Uhum. Você tem que atingir seu arquétipo, a sua persona, quem é a sua persona, o seu branding, você tem que chegar, você sabe fazer o seu branding? Silvio Santos fez isso tudo, Fez gente. isso, Quem é seu gente. público? Quem é o seu público? Para quem que você está falando? Exatamente. Né? E como a Helena estava falando aqui, quando você não estiver mais aqui, como que as pessoas vão lembrar de você? Né? Qual vai ser a Não, eu sua tava marca vendo o que você vai pessoal deixar? lá, ele tinha uma casa aqui em Celebration, né, perto de Orlando, Ah, é? e o pessoal dizendo que era muito comum chegar no Publix, ele Vim tá, encontrar. de calça de pijama ou short com as blusas floridas, de Coloridas. meia, Bem chinela americanizado. exato, descabelado. Americanizado, de pijama no mercado. Gente, isso é coisa de americano total. E eu também vi uma vez, ele ainda não tinha falecido, parece que no condomínio que ele mora, os seguranças não estavam querendo deixar as pessoas passarem em frente à casa dele, porque virou um ponto turístico, Sim, né? virou. E ele não se incomodava com isso, das pessoas passarem. Ele aqui é a casa do Silvio e não sei o quê. Então, gente, é uma pessoa foi Humilde. muito iluminada. Humilde. Anotei também. isso Eu aqui anotei também a pra gente humildade, trazer pra aqui. gente falar. Ele liderava de Resiliente, maneira né? simples. Ele liderava sendo um líder que era admirado e não um líder ditador. Né? As pessoas queriam estilo ser de liderança, lideradas né? por ele, eram felizes porque eram lideradas pelo Silvio Santos. E é diferente de você ser um líder genuíno e você ser um líder que você é por imposição. Você me obedece porque eu sou sua líder, sou sua superior. E não. Outra coisa é você ter uma equipe tão envolvida Sim, com sim. você que eu sou feliz de fazer parte, ser liderado por você. E isso acontecia com Ser ele. visto como um exemplo. Exato. Você, para ser líder, não precisa ser uma pessoa soberba. Você Não. pode ser um líder humilde. Exato. Porque a liderança, ela não é você ser superior a ninguém. É Sim, só um sim. cargo. As pessoas precisam de alguém acima para fazer a gerência. E ele estava ali. E todo mundo abaixo dele feliz de ter ele ali. Eu escutei muito tanta importante. coisa incrível, gente, sobre esse homem esse final de semana. Eu também, É eu também. muitas lições, né? Que Muitas. podemos tirar. Temos algum comentário aí no YouTube? Deixa eu Pessoal ver do o YouTube. Vamos mexer aqui nas nossas cacholas. Exatamente, tragam aqui suas lembranças. Gente, tragam e ele seus foi aprendizados. tão grande pensando em termos de negócio agora, né? Que há 2 anos atrás, acho que 2022, ele resolveu preparar a filha dele, que hoje assumiu na frente dos programas. Ele viu a que melhor tinha o Sim. carisma como ele, que hoje é a O Patrícia perfil, Bravanel. E começou a preparar ela para assumir tudo. Tanto é que aí eu vi que agora ela apresenta programa Sim. Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Sim, Mas eu vi. você Mas tem imagina... só 2 anos? Eu achei que tivesse Eu acho que mais. começou em 2022, pelo que eu estava lendo. Essa passada de bastão. Ele já devia preparar a família de uma Sim, forma com toda, porque certeza. todas elas trabalham com ele, Eu nas vi que umas trabalham empresas. nos bastidores, Sim. alguma coisa assim. Mas E até para isso você precisa ser grande, né? Para você abrir mão Ter de a tudo humildade, que você é. construiu. Porque o que a gente vê muito aí é um monte de gente que quando morre a família fica desesperada. Ele não me deixou senha, eu não sei com quem ele tinha negócios, eu não sei nada, não sei conta do banco, não sei o valor, não. Ele está 2 anos. É triste, mas é sábio. Sim, Porque essa sim, é a gente, realidade. necessário. É a realidade. Todos nós vamos partir um dia. Né? Se você tem esse legado, se você tem essa história que ele tem, você é um gênio, porque algumas pessoas chamaram ele de gênio nas entrevistas que eu assisti. Você vai querer tentar fazer o máximo para que isso continue, né? Sim, exatamente. Até porque, gente, quando a gente fala assim, de uma pessoa igual ao Silvio Santos, você está falando de uma pessoa que tem muitos ensinamentos, muito para ensinar, né? E não só na parte como persona, como Silvio Santos, mas assim, todo o legado, tudo que ele deixou. Vocês acham que é só o SBT? Não, gente, eram Tem várias marcas de cosméticos, tem o persona Silvio Santos, né? Isso, Sim. ele Tá tem por como na frente deixar, das câmeras, né? entendeu? Tem como ele deixar que nunca mais vai ser o Silvio Santos, mas tem como ele deixar um substituto que seja mais perto, ou então uma pessoa que vai fazer de um modo diferente, mas as mesmas coisas. Isso tudo a gente tem que pensar, querendo ou não, é uma forma da gente saber empreender também, foi o que você falou, né? Porque a gente empreende até a hora que você fala assim, ó, não quero mais. Ele poderia ter feito isso. Aham, vou Né? vender o vender. SBT. Vou vender, Vender. exato, entendeu? E o que vocês estão falando aí faz muito sentido, que é ser realista, né? Existem
coisas na vida que nós sabemos, temos certeza. Uma delas é que vamos morrer. Então, por que não deixar tudo preparado? Né? Você se preparar, preparar a família, né? No caso dele, que tem esse império todo, né? Deixar já tudo ali preparado. Então, as pessoas até brincam, né? É que o fato é que você vai morrer e você vai pagar imposto o resto da sua vida. Então, não tem como fugir. Deixar tudo preparado é uma prova de amor para a família. Eu costumo falar Ninguém isso. está preparado para a morte. Ninguém, Sim, assim, eu já passei situações na minha família, com a mãe do meu pai, enfim, ela ficou 7 anos numa vida vegetativa e quando chegou a hora a gente percebeu que a gente não estava preparado. Então ninguém está preparado. Mas a forma que ele preparou, isso é um ato de amor. É ele saber que no momento que ele partia, está tudo estruturado, cada um com o que vai fazer, todo mundo sabendo senha de banco, investimento, tudo, não fica família. Eu já vi tantas famílias, gente, destruídas, porque aí começa a entrar nessa questão de inventário e não sabe que tem um imóvel, não sabe que tem aquela... Exatamente. Não, então assim, não deve ser fácil. Estou dizendo mais uma prova de como ele era uma pessoa grande, um ser humano grande. E por amor também. E por amor. Isso é uma coisa que eu trago nas minhas mentorias, que é o preparo. E você tem que se preparar. E então, mas tipo, não vamos tão longe. Vamos dizer igual na minha casa, né? Que é eu e meu esposo. Algo acontece comigo. Eu sou responsável, né? Pelas pagar as contas em casa e tudo, sei onde é que tá tudo, quanto que vence e tal. Se algo acontecer comigo, eu ficar um mês sem me comunicar, como que vai ser? Então eu preparo essas pessoas que vêm para a minha mentoria e falo, não é porque, não, você tem que ser mandona ou mandono, você tem que saber. Não, você tem que estar preparado, porque algo pode vir a acontecer. E aí? Igual até eu brinco, eu faço alguém bater na sua porta e fala assim, a senhora é a fulana tal? Me desculpe, mas o fulano não volta. Tá no hospital? E aí? Além de você, não é medo. Não é medo, é se preparar. É o que nós estamos falando. É a realidade. É a realidade. Então, você não sabe de contas bancárias, você não sabe da empresa, você não sabe nada do que está acontecendo. Além de você ter que lidar com o fato que a pessoa que você ama está lá precisando de você, você ainda tem que lidar com esse lado financeiro. Sim. Então, mas vocês não se preocupem, porque eu tenho como eu falo, minhas finanças, finança descomplicada, é muito simples. Peguem uma agenda, anotem tudo. E é assim que eu fiz na minha casa. Eu ando com uma agenda, onde tem todos os IDs e os passwords, né, as senhas e tudo ali, e eu deixo uma em casa, pro meu esposo. Algo aconteça, tá tudo ali, dentro de um cofre, onde a prova de água e fogo, todos os documentos, e nesse caderno, tá ali, todas as contas, quando que vence, valor. Pronto, não tem que se preocupar. E além disso, ainda tem uma procuração. Com uma pessoa que sabe que não é eu ou meu esposo. Sim, uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Tem a procuração, essa pessoa tem a cópia. E essa pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer se algo nos acontecer. Então, é se preparar. E a conversa... E a conversa, pessoal, que você tem que ter somente uma vez. Somente uma vez. Senta, conversa, estrutura, põe no cofre e pronto. Então é isso que o Silvio Santos também deixa essa lição para nós. É se preparar. Planejamento. Planejamento. Porque todo esse império que ele construiu a vida toda para os filhos, ele não quer que isso acabe. Ele não quer que isso termine. Ele quer que os filhos, netos, bisnetos, levem adiante esse ensinamento. Na verdade, porque quando leva o SBT para frente, ele acaba se tornando imortal também, né? A gente fala muito isso na minha casa, que uma pessoa só morre de fato quando as memórias dele param de ser mencionadas entre as pessoas que amam ele. Então, meu pai ainda fala isso, eu quero que vocês continuem falando de mim para os meus netos, para os meus bisnetos, tataranetos, então eu nunca vou morrer, eu vou ser imortal. E ele Silvio Santos fazendo isso, ele fica uma pessoa meio que imortal, porque o programa Silvio Santos, mesmo com a Patrícia Bravanel, e um dia com o filho da Patrícia Bravanel, o Silvio imortalizou o programa. Exatamente. É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que nos planejar, né? Para sermos imortais. De uma forma boa. Na memória das pessoas. Uma memória boa. Na memória das pessoas. E estamos falando de ensinamentos, estamos falando de exemplos, né? Que o Silvio deixou aqui para nós, que
vale a pena também levarmos isso adiante. E eu vou convidar mais uma vez o pessoal que está na rádio com a gente, que tem muita gente, para vir para o YouTube com a gente. O YouTube da rádio é @ReliMúsica, com A no final, gente. Então vem acompanhar a gente aqui, que hoje o trio tá de roxinho, a gente tá de purple. Estamos de purple. Olha, eu vou falar para vocês uma frase dele que eu me marcou, né, entre várias. Era: não queira ter uma carteira que vale $300, mas quando você abri-la só tem 10 lá dentro. Isso é forte. Tenha uma carteira que vale $10 e quando você abrir, você tenha $300 lá dentro, Exato. né? Então, o que é isso? De novo, ser autêntico, não viver de aparências, ser quem você é, né? Exatamente. Em todos os momentos da vida. E é um ensinamento que nos proporciona felicidade. Você assumir quem você é, você não ter vergonha de onde você veio, do seu passado, né? E do que você fez para estar ali com aquela carteira que vale $10, mas que ela está cheia de $300. Então, assim... E seguindo nisso que você está falando, e também no que você falou no início do nosso programa hoje, que ele ganhou um prêmio por ser o apresentador que mais ficou ao vivo no ar, ele não precisava disso. Ele não precisava ficar tantas horas no ar, ele já, né? Porque muita gente fala, agora eu cheguei no momento da minha vida que eu vou trabalhar menos. Não, é amor pelo que ele faz. Eu li também ele falando que o sucesso dele, né, se ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Isso é uma das frases dele. E a gente viu que ele levou isso, deixou para o legado dele. Sim. Tantas e tantas horas no ar, com uma emissora já concretizada, uma emissora estabelecida, não precisava ficar tantas horas no ar. Ele, pelo menos, podia deixar os outros programas, né? São vários ensinamentos. Para a gente não desanimar quando a gente pensar, né? A gente tem o direito, hoje eu escrevo várias notinhas para mim, vou espalhando no meu computador dentro de casa. Hoje eu estava lendo uma. Você tem o direito de ficar desanimada, só não tem o direito de desistir. Porque desanimado, nem todos os dias a gente está animado. Falando dele, vocês imaginam tantos e tantos problemas que um grande empresário teve. E ele não parou. Eu olhar para os erros e ver como um aprendizado. Sim, sim. E ser resiliente, né? Resiliente é você passar pelo problema, mas se levantar rapidamente e tirar alguma lição, né? Algum aprendizado daquilo. E vamos embora, correr atrás e continuar. Exatamente. Eu fico imaginando também na era do Silvio Santos, quantas mudanças não ocorreu desde que ele começou. Sim, sim. E ele ainda tentou entrar para a política, né? Eu estava vendo então, isso. Eu ia falar. Você anotou aí, Helena? Eu vi que, né, porque, querendo ou não, ele ficou muito tempo, né? Ele morreu com 93 anos. É muita vida, né? É muita vida. E ele começou com 14 anos, lá na Lapa, que eu sou carioca, nós somos cariocas, né? Então, ali no Saara, como eu gostava de ir no Saara. Eu também. Já foi, Elza? celular. Você já foi? Eu acho que é tipo assim, A 25 de março, mas menorzinho. Mas e ali tem de tudo, são vários camelozinhos assim juntos, regularizados. E tem carioca aí no YouTube com a gente? Deixa eu saber aí, gente. Quem mais é carioca? Quem gosta aí de ir no Saara? Gente, eu ia no Saara pra tudo. Eu pegava um metrô rapidinho, sei lá, 15, 20 minutos estava. E eu trabalhava na Uruguaiana do lado do Saara. Então eu ia a pé. Minhas horas de almoço eram no Saara. Maravilha, né? Maravilha. Então ali, e eu estava vendo isso, eu estava no Rio de Janeiro, né? 1 mês e meio atrás. Eu fiquei lá 1 mês e meio com as crianças, já um mês atrás, mais ou menos. E vocês sabem que eu ali, andando por Copacabana, que eu ainda fui lá fazer umas comprinhas, em Copacabana, isso. Eu vi o que o Silvio Santos passava, que era o Rapa. O que é o Rapa? O Rapa são os policiais, aqueles policiais da prefeitura, que vão pegando as mercadorias dos camelôs ilegais. Verdade, né? que eles gritavam, ó, Rapa, Rapa. Meninas, e eles já ficam com uma lona assim, tudo. De repente, se você tá comprando alguma coisa, o cara puxa a lona, já vem a mercadoria, tudo. Ele tá com um saco na mão, ele não tá vendendo nada.
Ou seja, isso, tô falando porque na época que o Silvio Santos veio, ele tinha 14 anos quando ele começou a vender lá no Saara. Ele já passava por isso, tanto que a mente brilhante, ele já pensava, ele botava o irmão mais novo para ficar de olho no Rapa, nos policiais. Ó, eu tô vendendo, se vier alguém, você grita. Menina, e com isso, eu também vi, olha só que inteligência desse homem. Ele aproveitava o horário de almoço dos policiais lá, dos fiscais, para poder vender o máximo que tinha que vender, entendeu? Tinha Ou estrutura, seja, né? muito, muito inteligente. Tinha toda a estrutura ali por trás Tinha. para ele. Só uma pausa que não tem nada a ver com o Silvio Santos, mas a gente também tem o Rapa aqui, né? Quando a gente vai em Nova York, na Quinta Avenida, os camelôs que vendem as bolsas falsificadas, eles vendem em cima de um lençol, exatamente, para quando a polícia está passando, eles puxam a corda do lençol, botam nas costas Não é só no Saara, gente. Não o é só no desafio Saara. aqui também existe isso. Mas eu acho que deve ter começado lá no Saara. O Silvio tinha 14 anos, né? Ele começou com 14 anos? Começou com 14 anos. Olha, interessante. Gente, quase 80 anos de trabalho. 14 anos. Quase, né? Mais um aninho, 80 anos de empreendedorismo. Porque você vender caneta, ele já era um empreendedor. Para chamar o seu irmão para te ajudar a fugir dos policiais, a não deixar os policiais pegarem ele, já é a visão. Estruturar, né? Estruturar as empresas, delegar. Exatamente. Né? Eu achei muito interessante também que nessa época dele, de inventando coisas, né? Vendo a necessidade do público, que também que quando foi feito a obrigatoriedade de eleição, todo mundo tinha que ter o seu título de eleitor, né? Ele que começou a vender as capinhas para título de eleitor. Sim. Você vê só que incrível, né? Não, agora todo mundo é obrigado a ter título de eleitor, então todo mundo vai ter que ter. Ele enxergava as oportunidades, ele transformava os desafios, isso é o nome do meu e-book, né? Transformar os desafios em oportunidades no empreendedorismo. E era o que ele fazia. Eu tenho um e-book, gente, falando exatamente isso. 12 passos para transformar os desafios em oportunidades. Como eu costumo dizer, no enterro tem um monte de gente chorando, mas também tem um monte de gente vendendo lenço, né? Era exatamente o que ele fazia. Vendendo capinha para título de eleitor. Então ele enxergava naquilo ali uma oportunidade. Para quem tem uma mente empreendedora, tudo é uma oportunidade de empreender. Tudo dá dinheiro. E tá tudo bem. O problema é que as pessoas se sentem culpadas por vender. Eu falei isso na minha live essa semana. Vender é uma prestação de serviço. Exatamente. E tá tudo bem. Porque tudo assim, não tem nenhum problema. Se você sabe que o que você está vendendo tem qualidade, a pessoa não estava precisando da capinha do título de eleitor, ele estava ajudando a outra pessoa. Exatamente. Mas quem vende tem esse bloqueio, né? Nossa, vão me achar comercial demais, eu vou... Imagina se ele se preocupou com o que iam pensar dele. Ele tinha o foco dele e ele seguiu em frente. Mas foi isso que as filhas estavam falando. Eu estava vendo uma entrevista. Elas estavam falando assim: o Silvio como pessoa. Quem era o Silvio Santos dentro de casa, né? E aí elas falaram que realmente ele chegava, tirava aquele terno, aquele uniforme dele, era outra pessoa. Era a mesma pessoa que a gente via na televisão, mas assim, não trazia o trabalho para dentro de casa. Sim. E aí, uns ensinamentos que elas falaram de algumas coisas, eu pesquei assim, trate as pessoas como pessoas, né? Ou seja, humildade, carisma, não esqueça de onde você veio. Esses valores estão escritos. Gente, por curiosidade, quem quiser, eu vou postar lá no meu Instagram. Pesquisem esses valores que estão lá na parede do SBT. Exatamente isso, tratar as pessoas. Então, o que ele falava para as filhas dele dentro de casa, ele colocava nas empresas dele também. É filosofia de vida. Exatamente. Você ter essa filosofia de vida que você leva para o seu ambiente de trabalho, você trata em casa, você educa seus filhos, né? Você ensina, passa para as pessoas ao seu redor, seus grupos de amigos, os nossos ouvintes aqui. Eu acho que no final é isso, né? Você tratar os seres humanos com respeito, ser humilde, saber quem você é, o que você está fazendo, né? Vocês estão falando de vendas, eu fico sempre pensando aqui na Carioca Life, porque eu tenho muitos clientes até hoje que voltam na Carioca Life
Porque falam, o atendimento que você me deu, Exato. quando eu entrei nesse showroom, eu não tive lugar nenhum. Você ter levado uma caixa de biquínis para eu experimentar, deixar na minha casa e depois buscar o que eu não quis, ninguém faz isso. É um diferencial. É um diferencial. Então, e quando você junta tudo isso, você consegue ser feliz e ser recompensada, não só financeiramente, né? Mas você vê o resultado do seu trabalho, de ser quem você é. E Você não essa- deixar, né, de ser, porque sendo a Helena empresária, mas a Helena, a pessoa quando te vê, pode ser do seu showroom ou na rua, ela vai se identificar com você, Sim. porque você é a mesma. Sim. E isso é um tabu muito grande que as pessoas sempre ouviram. Ah, não, você no trabalho você é uma pessoa, em casa você é outra. Não, você é uma pessoa só. Só. Uma pessoa só. Eu tenho hoje mais de 1.600 alunos, né? E quando eles me encontram, eles falam isso. Filó, você é a mesma pessoa do vídeo e aqui pessoalmente. Mas gente, porque não tem como você ficar forjando quem você é. Apesar do Silvio usar aquelas roupas, né, o cabelinho engomado, Aham. mas o instinto dele, os valores, essência, a né? essência. Sim, sim. Era a mesma pessoa dentro e fora. Agora, depois que ele faleceu, tá todo mundo aqui, o pessoal daqui de Orlando, postando as fotos que tirava com ele por aí, né? Eu não sei se vocês viram algumas. Aquela loja famosa de bebê lá de Orlando, ele, cara, num dia de frio, com pijama, com um casaco daquele de frio, e ele com pijama embaixo do Bob Esponja, não sei o que, todo feliz, tirando foto. E assim, exatamente o oposto do que ele era, o formal, né? O branding Aham, dele, formal, sim, terno e sim. gravata, cabelinho engomado e tudo, o oposto. Mas mesmo assim, né, com essa característica dele, com esse uniforme, né, entre aspas, que nós falamos, mas via o sorriso dele, Ah, sim. via um Dava carisma. pra ver que né? era A forma genuíno, com que que não ele- era nada forçado. Isso, que ele né? tratava. Ele se divertia fazendo as aqueles pessoas. programas. A gente É se igual a divertia gente, Não assistindo. tratava como trabalho. Não, a gente se diverte aqui nesse podcast aí, e isso faz toda a diferença, não é pesado. Trabalhamos, gente, aprendemos e nos divertimos. Exato, porque trabalhar dá trabalho, como eu costumo Claro. dizer. E quando é pesado o teu trabalho, as horas não passam, a gente acaba aquilo, sugou a nossa energia. O que acontece com a gente aqui no podcast? Quando a Elza fala assim pra gente, então, acabou, a gente já... Mas como assim? Passou tão Eu rápido. tô olhando aqui agora. Que horas são? Já tá acabando, porque é leve. E eu acho que essa leveza tem que ser um dos ensinamentos do Silvio Santos que a gente também tem que levar para Sim, frente e passar para as pessoas que convivem com a gente, tentar botar leveza em tudo, no nosso trabalho, nos nossos encontros, né? E seguir, e sempre em frente. Quebrando tabus, quebrando crenças, Sim. né? Se reinventando, se renovando, estando sempre aberto para as novidades. Porque isso é uma coisa certa também na nossa vida. As coisas mudam. Mudam. Nós temos que estar abertos e acessíveis para essas mudanças. A mudança vai vir, você Vai querendo vir. ou não. Tem até a ver ela com o vem. nosso último, né, o nosso podcast da semana passada, falando sobre a inteligência artificial, Sim, a internet hoje em dia, essa tecnologia avassaladora que está fazendo a gente transformar nossas vidas. Isso tudo faz parte. Imagina daqui a 10 anos, o que não vai ser de novo, gente? 10, eu diria 10 meses. Qualquer dia eu vou falar 10 dias, Mas no ok? final, Mas nós temos que estar é isso. abertos a essas mudanças. Coloque numa peneira. Veja o que te serve para você, o que não serve, e a vida continua. Exatamente. Né? Então não adianta querer que vamos mudar o mundo, vamos mudar as pessoas. Não, cabe você a se mudar e ver o que você quer de melhor para esse mundo. Né? E por falar em felicidade, levar alegria, vamos divulgar o evento da Rádio Rally na semana que vem, Helena? Vamos, Tá aí do gente, seu lado, sábado, neste né? sábado. gente, Vamos levar sábado. alegria para vocês, olha aí. Dia Ao vivo. 24 de agosto, de 2 às 5 da tarde, vai acontecer o Brasil Vibes, da Rádio Rally. Onde vai ser, Helena? Serão 3 horas de música. Uhum. Vamos ter 3 horas de música De em frente à música, praia, né? Que em eu vi frente à- aí. Onde deixa eu vai ver o ser? endereço. Onde vai Próxima ser? praia. em Fort Lauderdale. Qual é o nome do lugar? Esse aqui? Fishtails. 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 Ah, tá. É no Fishtails. Na 33.
tá, gente? É na rua Road, né? Que é a estrada 33. O endereço é 3355 NI 33 Road, Fort Lauderdale. Gente, olha, tem lugar para vocês comerem, almoçarem. Vai ser pertinho da praia, com música ao vivo, DJ, sorteios de prêmios e muito mais. Nós estaremos lá. Vem conhecer a gente. Pessoalmente. Pessoalmente. Por enquanto vocês só escutam as nossas vozes. Mas olha, pessoal, é www.radioreli, esse Reli é com H, HELI.com. Nesse endereço da rádio você pega mais informações, né? Sim, vai estar Nós no nosso temos- Instagram também, vamos estar lá postando, Vamos. né? Se O você tá Instagram da fora. rádio também é Instagram. Rádio Reli, é igualzinho o endereço do site. E tem aqui também, né, no YouTube, que é o Reli Música. Reli Música. E nós vamos estar divulgando durante essa semana toda, pessoal. Brasil Vibes. É o Muita nome do música, evento. muita Por música. falar em Silvio Santos, que levava alegria, Rádio Reli também leva alegria, informação, inovação. Conteúdo para mulheres música, empreendedoras, é o que a gente educação. faz aqui todas as quartas-feiras, né? Vai ser um dia maravilhoso, mas 3 horas, né? Você falou que vai ser 3 horas Sim, de sim, evento, de mas 2 às 5 3 de horas. tarde. Vai ser bem legal, gente. Dá Vai. pra ir almoçar e ficar lá curtindo uma musiquinha. O evento exatamente. gratuito. Gratuito. Você só precisa se registrar, né? Fazer um registro, mas é um evento gratuito, tá? Faça sua reserva e venha conosco. Esperamos sábado por que você vem. lá. Isso vai ser ótimo ter vocês lá conosco. Você tá aqui na Flórida, né, curtindo. Vai ser a última semana também, né? Acho que o pessoal tá voltando da férias da escola, alguns já Ai, voltaram. minha filha, eu não Né? sei, só sei que lá em casa Já voltaram. já voltamos. Alguns estão tentando, Não Mas tem dá mais tempo, é um férias. sábado, então não tem desculpa, dá pra ir lá, passar essas 3 horas conosco, né? Quando nós falando aqui, nos conhecer pessoalmente, bater um papo, Muito tirar bom, foto, muito bom. né? Vai ser maravilhoso. Então, vamos para as considerações finais. Temos mais Vamos. alguma mensagem aí? Pessoal, Não, aqui não sei no WhatsApp da rádio, aqui Tá. no YouTube não. E eu vou propor aqui que a gente encerre isso aqui, cada uma de nós falando uma palavra que seria, hoje, se você pudesse resumir o Silvio em uma palavra. tá, Esse não deixa- estava combinado. Não estava Não combinado. tava combinado. Mas assim eu gosto, porque espontâneo também é bom. É. Não Qual sabe. seria a palavra? Uma palavra. Uau. Pode ser uma mensagem? Pode ser uma Acho mensagem. que uma palavra é muito pouco para descrever. Será que não? Não sei. Foram 93 anos, né? Eu acho que uma mensagem. Tá, gente, eu dei um desafio muito difícil, olha aí. Não é fácil, mas é porque vai ser difícil encontrar uma palavra. Em uma palavra, eu diria um gênio. 2 palavras eu dizia uma mente brilhante. Eu diria inovador. Visionário. Se a gente fosse falar em palavras aqui, é o que eu deixaria. Super empreendedor. O maior, talvez, de todos os Sim. tempos. Incrível. Incrível. Porque se a gente for comparar ele com o Roberto Marinho, que também construiu um império, o Roberto Marinho ele era de bastidores, né? O Silvio era mão na massa. Ele estava à frente dos programas. É muito diferente de você ser o dono do seu negócio e você estar à frente do seu negócio, literalmente. Você ser o dono, você é a você dona ser da o Carioca rosto, Life e você é o rosto da Carioca Ah, eu Life. sou. Eu Já na me viram Filó de manda pra biquíni mim. lá na Carioca. Eu na Filó manda pra mim também. Eu sou a cabeça do negócio e sou a cara do negócio. E é o que ele fazia. E eu acho que talvez essa seja a grande diferença entre uma pessoa que também construiu um porque império. vou te falar. Gente, quando você trabalha com o público. Ele deixou uma frase também, vou falar pra vocês. Que eu anotei, que eu gostei Tá. muito. Ele colocou assim: o público é igual um leão. Se você demonstra medo, ele te devora. Então eu entendo como também assim, o público é igual leão. Ele estava sempre perto de quem? Do leão. Ele estava lá do leão. Ele estava ao lado do leão. Então ele não tinha medo, ele tinha esse carisma, ele não tinha vergonha. E quem melhor para estar lá demonstrando o que era o programa do Silvio Santos do que ele?
Você está Exato. entendendo? Não, ninguém As melhor para pessoas- falar as da sua pessoas falam empresa pra do mim. que você própria. Ninguém melhor para falar, para ser a cara da Carioca Live do que você. Exatamente. Você sabe qual é a história, o que que é a Carioca, você sente, você que inventou, você... É a mesma coisa Silvio Santos, gente. Exatamente. Então você está ali, você está perto desse leão que é o público, Uhum. né? E vamos lá, você está ali com o público, você tem que fazer o público não te devorar, entendeu? Para Exato, vocês pra andarem saber juntos. quem você é, Exatamente. né? E a gente tem 2 recados aqui, ó. O Francisco de Jacareí, São Paulo, tá ouvindo a rádio lá do trabalho dele, tá gostando, tá dizendo que tá muito bom. Obrigada, Oi, Francisco, obrigada. O nome do meu filho, Francisco. E a Mariana também Almeida, de Buenos Aires, na Argentina. Parabéns pelo programa. Obrigada, Obrigada. Mariana. Obrigada, Muito Mariana, por estar mesmo. ouvindo a gente. Muito bom a Isso é participação de incrível. vocês, gente. Sim. E então é isso, né? Minhas considerações finais são essas Linda frase. Linda. essa frase do leão que eu adorei, Metodologia e aquilo, maravilhosa. né? Então, é isso aí. E aí, né, quando a gente fala sobre trabalhar com o que a gente gosta, fazer coisa leve, já acabou, gente? Já acabou, minha Ah, mãe. Eu tenho não. que correr para pegar as crianças. Qual que é a sua mensagem? O que você diria para o público hoje, né? Depois dessa homenagem maravilhosa, depois desse podcast aqui. Pra gente que trabalha, pra gente que é empreendedora, pra gente cada vez se inspirar nele e pensar que os desafios existem, mas eles passam. Eles chegam e quem não desiste, vence o desafio e continua. Então, se uma pessoa, você vê um empreendedor que fala hoje que eu não dou sorte e não consegui, será que ele tentou o suficiente? Gente, a gente acabou de falar, foram 80 anos trabalhando. Sim. É muita vida trabalhando. Então, essa seria a minha mensagem, não desistir. Pegar o seu desafio e transformar numa oportunidade. Vender capinhas de título de eleitor. Olha que inspiração. Exatamente. A minha mensagem seria: corre, caminhe em busca da sua felicidade. Seja ela na sua vida profissional, pessoal, seja uma mudança para sua família, uma mudança de emprego. Faça o que vai te fazer feliz. Essa é a minha mensagem. Exatamente. E é mais ou menos o que eu também pensei, que as pessoas perdem muito tempo e energia buscando uma coisa sofisticada, buscando algo, querendo ser único. Faz o que te deixa você feliz. Faz o que te traz paz no coração. Sim, As pessoas vão reconhecer isso, as pessoas vão dar valor a isso. E o resultado vem. Então, pessoal, é o que a gente acabou de deixar aqui para vocês nessa noite. Fizemos de coração, com muita alegria. Eu ia falar para a vocês. gente terminar Sim. com uma salva de palmas. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Então, Então, olha, vamos. nos vemos semana que vem, né? Sim, Quarta-feira. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 6 horas, horário dos Estados Unidos, né? 7 horas do Brasil. 7 horas do 7 Brasil. horas do Ai, que horas que será que é Buenos Aires, hein? Agora eu fiquei curiosa, Também que a não Mariana sei. tá lá. 7 7 também? horas também. Ai, que bom. Ai, que ótimo. Então, se você gostou, se vocês se identificaram com o nosso programa, com o nosso podcast, chame as pessoas, chame os amigos, quem que você acha que vai se beneficiar. Assista a Rádio Rally no YouTube, participe Gente, da escute a rádio. rádio. Escute a rádio, que as Eu músicas cheguei são aqui, a gente maravilhosas. estava nos bastidores, antes de começar o podcast, eu estava dizendo que eu estou viciada na Rádio Rally. A programação está muito legal. Então venham não só para o Papo de Empreendedor, escutem a rádio. É um mix de músicas, então assim, para todos os gostos, é muita informação, tem muito conteúdo legal. Tem o Papo de Empreendedora. Então, nós estaremos aqui quarta-feira que vem. E vamos terminar, então, a nossa live sobre, né, o nosso grandioso Silvio Santos. Com uma salva de Aplaudindo. palmas. Sim, vamos. Sim.